Olá, eu sou Rodinei Candei, estou aqui no jornal Fox Online e vim conversar com você sobre uma matéria de extrema gravidade que está em pauta no Supremo Tribunal Federal e tem sido dada pouca importância para a mídia tradicional. Eu trabalhei com demarcações de terras indígenas nos últimos 7, 8 anos e apurei que existiam inúmeras fraudes nos laudos antropológicos e nos processos. As demarcações aconteciam sem nenhum critério jurídico correto e com várias mentiras e fraudes acontecendo durante os processos. Isso tudo era patrocinado por ONGs nacionais e internacionais, principalmente o Conselho Indigenista Missionário da Igreja Católica, o Instituto Socioambiental, o Centro de Trabalho Indigenista e a Associação Brasileira de Antropologia. Essas ONGs nacionais são patrocinadas por organismos internacionais, como a Fundação Fora, a Fundação MOR, o governo da Noruega, o governo da Alemanha e várias outras entidades. Esse dinheiro todo são bilhões de reais que estão à disposição para fazer militância política. Nós descobrimos, ao fim da CPI, da FUNAI e do INCRA, a qual assessorei durante 1 ano e meio, de que todas essas ONGs, na verdade, só tinham uma única pretensão, que era a estatização de áreas privadas, e para isso promoviam todo tipo de ato, como invasões, como violência, e patrocinadas juridicamente pelo Ministério Público Federal. Pois bem, todas essas iniciativas para desconstituir propriedades privadas, elas foram impedidas pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente em função do julgamento Raposa Serra do Sol, que fixou o marco temporal. O que é o marco temporal? Significa o seguinte, que todas aquelas terras que estavam ocupadas pelos indígenas em 1988 são tradicionalmente indígenas. Todas aquelas que não estavam ocupadas por indígenas não poderiam ser demarcadas a partir de então e desconstituídas as propriedades. Pois bem, essas ONGs e todos esses movimentos nunca se contentaram com essa posição e quiseram inverter esse processo. E agora eles conseguiram, junto à ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal, pautar essa matéria. Agora, no dia 16 de agosto, todas as matérias estarão sendo apreciadas de uma vez só. Então vão ser demarcações indígenas, demarcações quilombolas, o Código Florestal, a regularização fundiária, todas as matérias que são pautas da esquerda vão ser apreciadas num só dia. O Supremo Tribunal Federal autorizou a presença de mais de 300 quilombolas e indígenas na sessão. Está prevista a presença de milhares de militantes desses movimentos nesse dia no Supremo para ver se reverte a posição do Supremo do marco temporal. Esses movimentos internacionais, a única coisa que querem é, na verdade, se apropriar do que tem por baixo dessas terras, ou seja, a sua grande capacidade produtiva ou as riquezas minerais. O que vai acontecer se o Supremo reverter a sua posição em relação ao marco temporal é que as invasões todas vão ser estimuladas e nós vamos viver um verdadeiro caos no Brasil. No Mato Grosso do Sul existem 120 fazendas invadidas. Na Bahia são mais de 200 propriedades. Aqui no Rio Grande do Sul são centenas de áreas que estão sendo pretendidas, atingindo milhares de pessoas. Tudo isso para transformar a propriedade privada em propriedade pública e para que fiquem indisponíveis as riquezas minerais ou de produção. Então, essa situação é realmente muito grave e todos têm que estar muito atentos sobre a posição do Supremo que vai ser tomada nesse dia 16 de agosto. As ONGs, os movimentos estão todos organizados. Os cidadãos brasileiros precisam se organizar, eles precisam estar atentos. Eu peço a todos que divulguem essa notícia e que compartilhem todo e fiquem de olho, porque o que pode estar acontecendo aqui é transformar o nosso Brasil numa Venezuela. Muito obrigado.